Olá, bem-vindo ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Este é o primeiro livro da Anne Rice que eu leio, eu não li nenhum outro depois desse, só li Entrevista com o Vampiro, e é o primeiro livro das crônicas vampirescas dela. É uma série de livros bem extensa até, tem vários outros, eu acho que tem um outro que é A Rainha dos Condenados, que eu tô super curiosa para poder ler, inclusive. Eu quero ler todos os livros dessa série porque Entrevista com o Vampiro me cativou demais. A história desse livro se passa com o protagonista Louis. Louis é um vampiro que logo no início do livro ele faz exatamente o que o nome propõe, ele dá uma entrevista. Ele dá uma entrevista para um jornalista, um cara que aparece, ele decide dar entrevista para esse cara, enfim. Aí, conforme ele segue a história, a gente vai pelo presente, né, onde ele está dando essa entrevista, e vai navegando no passado, nas histórias do Louis, como ele vai contando. E ali a gente descobre como que ele se transformou, como que é para ele ser um vampiro, como que ele se sente. Louis é um protagonista muito melancólico, ele não aceita essa vida de vampiro que a gente conhece já, de ser super ostentação de poder e de superioridade que os vampiros têm. Ele não gosta disso, ele é um vampiro que sofre muito, porque quando ele se torna vampiro, ele luta contra os sentimentos dele, porque ele se torna uma pessoa que tem empatia ainda com as outras pessoas. Então ele é um vampiro que se sente mal por se alimentar de pessoas, ele é um vampiro que não quer destruir a vida de ninguém e tudo mais, e ele é transformado pelo Lestat. Já o Lestat é o oposto dele. O Lestat é inescrupuloso e vai irritando o Louis, vai provocando o Louis e vai tentando ensinar para ele essa vida de caçador, essa vida de quem não precisa se preocupar com responsabilidade nenhuma, porque ele se sente acima de tudo e de todos. A vida desses dois muda quando eles encontram a Cláudia. A Cláudia é uma menininha de mais ou menos 5 anos, e eles acabam transformando ela em vampiro, e a razão pela qual eles se transformam, vocês precisam realmente ler pra saber, eu não vou contar esse spoiler. Então assim, eles transformam a Cláudia em vampira e acaba se tornando uma família, aqueles três ali. Uma família muito conturbada. A forma como eles se relacionam é bem difícil, porque o Louis quer passar pra Cláudia toda aquela coisa de você não pode ser inescrupulosa, um animal, um bicho, você precisa ter empatia, você precisa se importar com as pessoas e descobrir uma outra forma de se alimentar. E a Cláudia fica no meio, porque o Lestat já fica de jeito nenhum, ela é uma vampira, ela precisa agir como uma vampira, e aí ele quer levar ela pro extremo oposto do que o Louis está propondo. Então vira uma família bem caótica ali, com muitas brigas, muitas confusões. A Cláudia é uma das minhas personagens preferidas, porque como ela é transformada em vampira com apenas 5 anos, ela não chegou a aprender aquelas questões sociais e desenvolver a humanidade dela muito bem. Então acaba que ela se torna muito assim, animalesca, bem assim, crua e perigosa demais. A Cláudia o tempo vai passando, ela vai amadurecendo, porém o corpo dela tá paradinho no corpo de uma criança de 5 anos. Isso gera uma frustração imensa para ela, e quando ela começa a se sentir uma mulher de verdade, ela ainda tá presa num corpinho de 5 anos. Isso gera uma revolta muito grande nela, ela passa a ser uma personagem bem perigosa até, porque os dois passam a não ter controle nenhum sobre ela. E isso é muito bacana, traz mais dinâmica pro livro e pra história. No meio de toda essa confusão a gente tem um drama, a gente tem muito sangue, a gente tem assim, uma reflexão sobre a vida eterna, né, o que ela propõe, porque os vampiros, os corpos deles continuam intactos, mas a mente deles precisa se atualizar também, senão eles vão padecer. As gerações vão passando, tudo vai se atualizando, e aquele vampiro que se recusa a se adaptar, ele acaba padecendo, e o livro fala muito sobre isso também. Então é um livro que traz outras vertentes, outros lados dessa história vampiresca que a gente está acostumado, apesar dele ter sim aquela parte sanguinária toda que eu gosto demais, é uma história que me fascina muito. A Anne Rice conta uma história bem completa, é uma história que você vai ter tudo que você precisa aqui sobre os personagens para poder se identificar ou não com eles. É uma história muito coesa, ela do início ao fim ela é muito cativante, ela só é uma história um pouco mais lenta, ela não conta uma história rápida, cheia de ação e tudo mais. É uma história que vai se desenvolvendo, você vai conhecendo realmente a história desse personagem, o que levou ele a chegar até esse ponto e como que isso reflete hoje na vida dele. Isso é muito bacana. A escrita da Anne Rice é muito gostosa pra mim, eu achei deliciosa de acompanhar, tô muito ansiosa para poder ler outros livros da série vampiresca, eu gosto demais. Esse livro foi traduzido por Clarice Lispector,
Eu amo histórias de vampiro e Entrevista com o Vampiro é um livro que me fascina demais. Ele traz uma coisa que eu gosto muito, que é o drama também, um lado sentimental, uma história muito bem construída. É um livro que te intriga bastante. Eu quero conhecer mais sobre a história. Eu acho que tem um livro exclusivo sobre o Lestat, que é um personagem muito, por mais que ele seja assim, meio vilanesco, ele tem uma coisa sedutora nele, que você quer conhecer o personagem melhor, e isso é muito interessante. Essa foi a minha resenha para o livro A Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu espero que você tenha ficado interessado. É um livro que me chama muita atenção, porque não só pela fantasia vampiresca e tudo mais, mas é uma história muito bem construída. É uma história que, assim, não é um livro com leitura muito rápida. Ele é um livro que, assim, é um pouco mais lento. Posso dizer isso já de uma vez, porque nem todo mundo curte esse tipo de leitura. A história dela é muito bem contada, ela faz isso de uma forma muito cativante. O personagem, ele é bem melancólico, porém ele faz com que a gente se identifique com ele algumas questões, alguns questionamentos que ele tem sobre o que é ser vampiro, o que é ter a vida eterna, se isso realmente vale a pena ou não, o quanto isso prejudica e beneficia ele. Então, assim, são muitas questões diferentes que às vezes a gente não vê nas histórias comuns de vampiros. Eu vou deixar o link abaixo do site da Amazon para você adquirir esse livro aqui. O link, ele é uma parceria do canal Lar da Agatha com o site da Amazon, então você não tem acréscimo nenhum, e tudo que você compra através dos links aqui do canal, você ajuda o canal. Eu serei extremamente grato. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal para mais resenhas que estão por vir. Um beijo e até a próxima!